Olha só quem deu o ar da graça. Como de praxe, né? Ele vai e rouba o meu lugar. Perô, na gravação dos programas. Se queria o seu lugar, não fosse ir pra outro lugar, cara. Não tem essa não, mano. É pior que eu não fui, cara. Eu dormi um pouquinho só. Eu fui no evento ontem e cheguei, tô mó cansado. Perô, Começando mais um Anime Station. Começando o quê? Já começou faz tempo, cara. É 5h30, maluco. Já tá compartilhado nas redes sociais. Tá tudo aqui, cara. Mas tudo bem. Mal não faz. A galera que tá ouvindo por áudio nem percebeu. O combinado não sai caro, né, cara? Exatamente. Você tava de jurado ontem, né, Pedro? Eu vi as fotinhas, cara. Tecnologia, o prêmio tá no Tech. Muito bem, muito bem. Tava lá, vi algumas coisas que ganharam que eu não concordei muito. Olha, mais normal. Aproveitando esse break pro retorno do Pedro, eu vou falar aqui, ó, a galera assistindo a gente, Júlia Moretti, Marina Nabinel, o Felipe Henrique, mandou um beijo aí, ó, o melhor professor da Japan Sunset, hein, aí, ó, o pessoal tá falando, ó, coisa aí. Cristina Casato, o pessoal tá vendo aqui, beijão pro Caio, ih, o Caio sou eu, Muito bem, então, vamos falar aqui dessa entrevista que a gente trouxe vocês pra isso, não foi pra comentar de Altered Carbon e outras coisas. Coisa linda. Sobre Altered Carbon? Quê? Vocês comentaram? Foi bem rápido, perdeu a chance, Pedro, já foi. Eu não assisti. Ah, então tudo bem. Diogo, acho que a gente tem que começar por você, já que o cabeça desse projeto é você, né? Explica pra galera exatamente o que é o projeto de vocês aí, fala aí. O projeto Sansei Episódios Ocultos é até difícil de falar da história do começo dele, porque é uma coisa que envolve realmente muito sentimento, muitas emoções, e não tem nada a ver com o Roberto Carlos. Tem a ver mesmo com isso, de verdade. São tantas emoções que eu vivi. Lararara. Tô brincando. No começo, eu me lembro até hoje, eu tava na rua com os meus amigos, eu tenho 35 anos, então... 94, quando passou Cavaleiros, a gente brincava na rua. Copa tava de 94. Na graças a Deus. Eu falei, a gente traz uma galera muito nova. A gente traz uma galera muito nova. Eu tenho preconceito, cara. Eu tenho preconceito. Eu falo, como assim você não conhece o Romário e Bebeto? Não. A frase vai que a sua Tafarel não te diz nada. Não te diz nada. Os caras estão vindo pro clube. É tetra! Segue, jogo. Fala. Você tava na idade certa pra acompanhar o primeiro boom dos Cavaleiros, né? Foi. E engraçado o seguinte, eu passei pela Manchete, a gente não tinha controle remoto naquela época, eu não tinha na minha casa, e... Era uma coisa cara, gente. Eu não lembro disso, mas era cultural, né? Mas nem todo mundo tinha. Aí eu saí, fui brincar com os meus amigos e um deles falou assim, olha, eu preciso voltar logo pra casa hoje, que vai passar a batalha na casa de Touro. E eu falei, do que vocês estão falando? Ah, daquele desenho que passa na Manchete. Eu falei, é aquele que o cara tem um olhão, que eu só passei perto do seio, ele tava com um close do olho. E cara, eu acho que a gente tinha que mudar o nome do nosso programa pra, tipo, é aquele que tem um olhão? Porque é a melhor descrição pro anime, cara. Concordo. Aí ele falou, falei, pô, esse desenho é muito chato. Ele falou assim, não, Diogo, é legal, você tem que assistir. Daquele dia pra hoje eu não parei mais. Olha só. Eu fui influenciado por dia alguém. que você fez a pergunta, né? Foi. As más influências colocando a criança num caminho que nunca mais volta. Caminho do olhão. Né? Não, tipo... E eu, naquela época, eu tinha muita vontade de escrever um pouco de história de Cavaleiros, até porque a gente não tinha contato com os fãs, a não ser os amigos da rua, não tinha rede social, nada. O tempo foi passando, estreou o Orkut, lançaram o Orkut, e eu fiz uma comunidade onde a gente fazia fanfics, chamava CDZ, a Saga dos Fãs. E naquela época eu já tinha vontade de desenhar alguma coisa, mas eu não conseguia comunicar isso para os desenhistas. O tempo foi passando, eu tive altos e baixos com coisas minhas, atividades, etc. Até que foi me aberto uma porta aonde eu entendi que eu poderia fazer doujins de cavaleiros. Porque, para quem não conhece, no Japão, a cultura doujins é a seguinte. É a paixão nacional lá, como aqui é futebol, né? Então... existem feiras anuais, até mais do que uma vez por ano, onde os fãs se reúnem para fazer a sua comercialização local, somente local, de revistas. Então, você falou de One Piece, de vários animes. O cara é fã de um personagem do Naruto, ele faz uma história segundo o ponto de vista dele. O pessoal geralmente tende a fazer um paralelo com o fanzine que tem aqui e tal, mas é uma coisa mais forte que isso. Eu conversei com um cara que disse que fanzine do Shinji é a mesma coisa, porque é partido de fã. Fanzine não é só o desenho. Claro. E lá existe essa cultura, inclusive as editoras, elas frequentam essas feiras, porque ali há grandes talentos. Quase todo profissional, o mangaka mesmo, tipo, no Japão, começou em doujinshi ou continua fazendo doujinshi até porque hoje. Ele pode ser... A própria Rumiko Takahashi. Sim, nossa, ela continua. A maioria dos caras continuam lançando porque eles gostam, é uma coisa diferente. É como é futebol aqui, entendeu? 40% do material impresso do Japão é de mangá. Então é uma coisa absurda. E eu sou um cara bastante sonhador.
eu gosto de ficar com o pé no chão, mas eu tiro muitas vezes ele também, porque todos aqueles que eu vejo que realizaram grandes sonhos e coisas teoricamente difíceis são pessoas que pensaram assim. Então eu tive um desejo assim, ardente de produzir o meu João X. Tem espírito de amigo. Eu tive um desejo muito forte mesmo, não é só uma expressão, realmente, de fazer um Doshinji aonde... Porque Cavaleiros ele tem muito gancho narrativo, acho que mais do que qualquer anime, muito. Né? Uns pelas falhas do roteiro, outros porque ficaram mesmo, é o estilo do Kurumada fazer. Eu acho que ele tem tantos ganchos que o lance é o seguinte, tipo, pra cultura de fã isso é muito precioso, porque ele é muito simples. Não é nem só isso, ele teve muito tempo que não tinha nada, sabe? Tipo, o mangá acabou. Já tem um gancho pra próxima saga. Quando vai sair? Não, isso porque falou muito bom observado, é verdade. Deixa a gente sonhar, tá ligado? Não, é porque, por exemplo, eu acho que num outro aspecto, um outro anime que eu adoro mesmo é Evangelion, mas Evangelion é mais difícil. Sim, eu acho que é uma mensagem muito mais truncada pra passar. Cavaleiros não, aquela mensagem de grupo, clichê, os plots. É clichê, mas é o clichê bom. O pessoal gosta de falar que é ruim clichê, mas não é ruim não. Não é ruim não. É ruim de maneira nenhuma. Porque funciona. Sim, exatamente, E depois outra, o ruim é só 30 anos atrás, entendeu? Ele começou 30 anos atrás. Se você ler o episódio G, que é atual, quer dizer, tem 10 anos, mas é atual comparado com o antigo, ele tem outra linguagem. Sim, completamente. Tanto que tem fãs que têm dificuldade de entender. Mas eu percebi que eu entendo que se uma pessoa pode sonhar, ela pode realizar. Eu sempre lembro de um exemplo do Santos Dumont, eu falo isso pra todo mundo, já falei pros meninos, sempre, agora não, porque a gente já tá junto, mas... Santos Dumont era um homem como nós. Até que um dia ele podia estar sentado no banco de uma praça, virou pra alguém e disse: eu quero construir uma máquina que voa. Ele certamente foi visto como neurótico por alguns, porque nenhuma máquina voava. Se você sair agora na rua e olhar pra cima, você vai ver aviões passando, porque isso já é normal. Mas há algumas décadas atrás, enquanto alguém não sonhou, isso era absurdo. Verdade. E ele sonhou e fez, e nós temos exemplos mundiais assim. E eu entendo que o Brasil ele é muito, muito responsável pela sucesso de produções japonesas. Todo mundo, a gente vem de várias épocas aqui diferentes, a gente sabe da Manchete pra cá. E por que não estreitar ainda mais isso? Mas é difícil. Não, tudo bem, mas vamos fazer. Então eu entendi que se eu conseguisse construir aqui no Brasil uma cultura onde os fãs pudessem se reunir para fazer os seus doujinshis, a fim de que editoras, por que não japonesa ou mesmo as brasileiras, fossem até lá para conhecer o trabalho que aquele artista do doujinshi fez, que ele também tem alguma coisa para mostrar que não é doujinshi, que é dele próprio, seria bom isso. E eu decidi lutar por isso e... Virou um projeto pessoal seu com amigos. É um projeto meu de vida, entendeu? De vida. Tipo, eu vou fazer isso pra vida toda, eu posso fazer outras coisas, mas eu não vou me desligar disso. Não é um trabalho de fã que eu vou começar hoje para daqui um ano, porque eu tive que trabalhar. Eu estou debruçado sobre isso. Você se organizou pra fazer isso. Exato. E eu estudei livros e tudo mais. Não tô falando só de roteiro, mas como eu poderia ter uma equipe. E eu entendi, isso foi crucial pro projeto. Eu entendi que pra eu ter do meu lado... O Alisson tá comigo desde o começo. Acho que é o primeiro dos que estão lá, né? Não, o Caio aqui foi primeiro, o seu, não foi? Não, mas o Caio... O Caio Augusto, um abraço pra ele, tá assistindo a gente de Portugal agora. Ele não faz o mangá, ele participa com algumas artes, porque ele não pode. Mas dos primeiros foi o Alisson. Foi eu. Depois vieram outros, a Gisele, o Eric, a Luana, o Osmar. A sua equipe é gigantesca. A gente tá em 9 cara? hoje, entendeu? Tipo, vocês estão vendo só 2 aqui nos desenhistas, mas é uma galera. A equipe é uma galera porque tem 88 outros. cavaleiros. Muito mais. Coitada da Tela. Ainda bem que ela não tem que lutar contra nós, porque ela tá ferrada, mano. Pode vir ela e o Hades junto. E eu entendi claramente que pra eu realizar o meu sonho, eu tinha que realizar o dos outros. E qual é o sonho dos meus... E o primeiro seria o desenhista, que até então não sabia quem era. Então o Alisson queria fazer um quadrinhos. O Thiago, a gente conversou no Parque da Água Branca, ele dizia, não, mas eu quero fazer, mas talvez não vai ficar igual a editora. Ficava aquela série de porquês que fica realmente na nossa vida. Até que alguém chega e fala, vamos sonhar junto. Você para de fazer antes de começar, né? Tipo, já fala, não vai rolar, né? Tipo... Precisamente. Então quando eu consegui convencer os desenhistas de que existia um potencial, eles abraçaram comigo e nunca mais o projeto foi o mesmo. Porque agora éramos um povo, né? Cheio de tentáculos. E aí eu consegui comunicar isto para quem segue. Então tem pessoas que seguem a gente hoje que quando a gente tem um site onde eu coloco lá os mangás para leitura. Inicialmente foi com o Instagram. É aquela coisa, para realizar um sonho, comece onde está, use o que tem, faça o que pode. Vai andando que o mar abre. É igual a escadaria da Casa de Peixes. se lá na Casa de Ares o Seiya soubesse que tivesse essas rosas, eles já iam subir com aqueles problemas. Não, anda pra frente, quando chegar lá as coisas abrem. Resolve à medida que for aparecendo. Né? Exatamente. E aí aí a gente fez um site, porque no Instagram era difícil, por conta do tamanho da imagem, postar um quadrinho pra leitura, e quem pagou esse site foram os fãs.
Um deu R$10, o outro deu 20, teve um que deu 30, 50 e 100. Inclusive tem um comentário aqui, você leu o comentário do Douglas? Não, peraí. Douglas falou o seguinte, manda beijo pra mim. Ele falou o seguinte... Beijo, Douglas! Me contratem, sou desenheiro. Cara, esse é o meu sonho também. Faço uns projetinhos de doujin desde criança. Olha aí, mais um Já cara. vi, Douglas, ó, tô esperando você no direct. E já vi os negócios do Douglas, viu? O traço dele é da hora pra Tô caramba. esperando você no direct do nosso Instagram, @Santiceia Episódio Oculto. Não, esse é o site. O Instagram é santiceia.episódio oculto. Depois os meninos me passam, a gente quer conversar, porque foi exatamente assim. Eu tô conversando hoje com caras do estado, de todos os estados do Brasil, gente dos Estados Unidos. Pô, Diogo, que legal. Sempre, a resposta é sempre a mesma. Sempre foi o meu sonho. Aí eu pergunto, mas por que sempre foi e não é mais? Então é porque... Tive um filho, né, eu tenho que trabalhar pra tal coisa. Com os livros e conteúdo que eu consumi, eu entendo o seguinte. Isso é mundial, tá? Os livros comunicam isso. As pessoas usam o próprio sonho como hobby. Elas não usam pra viver. Porque é difícil, porque não tem mercado, claro, sim, porque tá distante, porque tem que fazer uma coisa emergencial pra dinheiro. Eu entendo isso, assim como eu entendo que alguém pode mudar isso. E tem uma coisa também, se a coisa vai ficar eternamente como hobby se ninguém começar. Sim, né? Uma pessoa precisa começar. Exatamente. Eu falo até pelo fato, assim, por exemplo, eu não digo que a rádio aqui é um hobby, mas também é uma coisa que não é o meu principal trabalho. Eu acho que você tem que ir fazendo as comprar coisas. ideia, né, Eu cara? particularmente, eu detesto essa palavra hobby, porque... Parece que você tá se divertindo Parece só. um negócio que você faz de sacanagem, Não parece que tem roteiro, não parece que eu tive um imprevisto pra chegar Hobby aqui. Aí eu avisei o Caio, falei, Caio, pelo amor de Deus, abre o programa. Hobby Mas é pra que mim é um roupão que você bota depois do banho, saca? Mas é que o hobby muito fica sendo bom, tudo inclusive. que não dá o dinheiro suficiente do trabalho. Isso mas, é ruim, cara, uma entendeu? pessoa não precisa... Uma coisa não precisa dar dinheiro pra você levar ela com seriedade. Sim. Né? E isso Não te precisa trazer ser o outros seu tipos de principal. retorno. Não precisa ser o seu. Ganhar dinheiro nunca é ruim, mas não precisa ser o seu principal ganho. Às vezes você pode ganhar e reinvestir. É que a gente Exato. tem aquela mentalidade muito fechada de, tipo, se essa coisa que eu tô fazendo não tá sendo o que vai pagar as minhas contas, pra que eu tô fazendo? Sabe o Isso que não dá certo, mas isso dá certo pra você, Não, sabe o sabe? que é? É a merda. Eu vou falar bem baixinho pro YouTube, não dá problema. É a porcaria do empreendedorismo. É verdade. Meritocracia. Mas, cara, as coisas vão todas dar certo. Não é assim. Tudo isso que você falou, por exemplo, é verdade. A gente não necessariamente não vai ser feliz só ganhando. A questão é, virou 30 dias, vai bater na tua porta o aluguel, o telefone, não Sim, né? tem o que você fazer. Exato. Então eu decidi claramente como eu ia fazer, eu estou fazendo agora com o meu grupo e as pessoas que vêm comigo. Mas eu decidi que eu iria extrair um fio de ouro disso. Nós vamos ter as nossas feiras, legalizado, evidente, né? A gente não quer viver fazendo uma coisa que não. Por isso eu falo, o meu sonho é a longo alcance. Eu quero que o Japão tenha consciência dessa feira. Aqui nós temos um bairro forte na cultura japonesa. Sim, nós temos o consulado japonês. Como vamos fazer? Se eu soubesse lá no começo, eu já tinha cruzado essa linha. Não, eu comecei. Agora as coisas vão vindo. Então eu tenho hoje 9 desenhistas, tenho os fãs que pagaram o site, outros que já disseram pra mim, Diogo, eu sou professor de história. Eu não sei escrever roteiro e não sei desenhar. Mas eu posso te ajudar com informações históricas? Pô, claro! Né? Porque cada um oferece aquilo que tem. Eu fiz uma live no Instagram contando a motivação por trás das 12 casas e coloquei essa live para que as pessoas entendessem como é a nossa vida em cima disso. Então, por exemplo, quando os cavaleiros... Imagine que nós somos os 5 cavaleiros de bronze e a nossa missão é chegar até o nosso sonho. No caso dos cavaleiros de bronze, chegar até o grande mestre para salvar Atena. As 12 casas são o caminho da vida. Quando você entra na casa de Ares, o que acontece? Existe um técnico que conserta as suas armaduras. Vocês não podem fazer. Quer dizer, quantas coisas a gente não pode fazer e a intervenção de um técnico nos ajuda, ou seja, um terceiro, né? Depois, quando você chega na casa de Gêmeos, aparecem 2 casas. Uma delas é ilusão e a outra é real. Quantas ilusões nós não temos na nossa vida dizendo, isso não vai dar certo, não vou continuar. O Shiryu não viu porque ele estava de olhos Tadinho do fechados. Aldebaran, cara. Não, o Aldebaran ele é mais de boa. Eu quis pular Brasileiro, né? Eu quis pular essa casa. Não existe nunca. Eu quis pular essa casa porque as outras têm mais desafios. Eu não sei se eu ia conseguir narrar todas. Mas todas elas refletem alguma coisa que a gente vive no dia a dia, né? O Shiryu não viu o desafio fantasma porque ele estava de olhos fechados.
Nós temos que fechar os olhos da mente diante de algumas coisas, porque tem problemas que não existem. Ah, não vou conseguir. Ah, vai dar problema aqui. Calma, começa primeiro. Quando chegar o problema, você resolve. Se você já colocar empecilhos antes dos seus sonhos, você não vai resolver nunca. Outro que eu adoro, o exemplo, é na casa de câncer. O Shiryu morre e ele volta à vida. Como? Com a ajuda de Deus. A Saori salva ele. Quantas vezes na nossa vida, a gente andando, você tem que parar e respirar e pedir ajuda pra Deus. Isso as 12 casas é um ensinamento pra vida. Então, Cavaleiros deixou uma mensagem muito forte que é: junte-se com os seus amigos que têm o mesmo sonho e não desista. Eu acho que esse é o grande barato de Cavaleiros mesmo. Não é o que só, veio tipo, daquela- a porrada legal. Pô, é da hora pra É. caralho. Mas, Bem, mas ele- você A gira porrada é disso, quase né, cara? secundária se você pensar Sim, no né? relacionamento Não de Tem, criança. é Sim, verdade, sim. quase não tem luta de física, né? É mais poderes. Então, Cavaleiros me comunicou isso a vida toda. E eu, lendo um livro um dia, tem uma pergunta, fica pra todo mundo aqui agora, pra vocês de casa e pra vocês daqui da rádio. Se você tivesse 1 bilhão na conta, que não precisasse nunca mais trabalhar pra ganhar dinheiro, o que é que você faria pro resto da vida? Eu esconder esse bilhão e continuar trabalhando. Possivelmente. Porque eu não sou burro. Você acha que você vai parar de trabalhar? Tipo, primeira coisa que você for fazer quando descobrir que você não tá trabalhando é revirar em tua vida. Quer dizer, eles fazem... Ou seja, o que você faria se não tivesse que trocar aquilo por dinheiro? E a única pergunta que eu fiz pra mim, a resposta que eu dei pra mim é o seguinte: se eu tivesse esse dinheiro na conta, eu abriria um estúdio com todos os equipamentos, colocaria todos os desenhistas lá, daria meus fazer o que você quer roteiros fazer. e jogava na internet pra todo mundo ver. Entendeu? Eu entendo isso. Muitos começaram assim, por que nós não? Então foi nesse dia que eu entendi que era isso que eu queria levar pra minha vida. E quando comecei a comunicar aos fãs no Instagram, todo mundo diz: Diogo, que legal que você tá fazendo isso. Como eu falei do rapaz, professor de história. Uhum. Muitos querem isso, mas o cara não desenha, não é roteirista e às vezes... Como que eu vou ajudar, né? Tipo, Como que eu vou ajudar? Então eu vou realizar o seu sonho se você realizar o meu. Ajuda, como? Curtindo, compartilhando. Ou a gente fez alguns adesivos e vendeu pra dar uma porcinha no projeto. Coisas pequenas. Então eu me considero muito hoje um construtor de sonhos. Porque estou construindo o meu, da minha equipe e das pessoas que estão junto comigo. Se você quer ir longe, vá sozinho, vá acompanhado. Se quer ir rápido, vá sozinho. E eu tenho... Embora você disse que eu tô à frente do projeto, realmente eu fui quem sonhou o projeto. Mas ele não é mais meu. Não é mais meu. já Tem juntou coisa que o muito mais Thiago gente, fala: né? Claro. Diogo, não dá pra fazer assim. Ele é técnico. Eu já sei. Tudo bem, Thiago. Só me explica. O Alisson já falou: Diogo, esse aqui... você tá decidindo? Tudo bem. Eu entendo. Todos os que estão participando conosco dão a sua opinião forte e ativa. Por isso a gente chegou onde a gente está. Há 1 ano atrás eu não tinha nenhum seguidor porque não tinha Instagram. Hoje a gente tem 2.000, é diferente de 50 mil, mas são membros que participam, que apoiam. As pessoas compartilham, eles gostam, eles me dão um retorno, eles procuram direct. Eu tenho um amigo que tá assistindo a gente agora também, o Saulo, que é um grande desenhista. E ele tava nessa de, puxa, eu queria desenhar, mas tem esse problema, emprego, não sei o que, etc e tal. E ele, muito reservado, me contou só recentemente que o número de seguidores dele foi de 500 para 1.000 em pouco tempo. E ele falou: Diogo, isso me deu uma injeção de ânimo Claro, né? pra eu poder voltar a fazer aquilo que eu acredito, que eu já me realizei. Ele não vai nem fazer histórias com a gente. Ele tem uma história dele de Cavaleiros própria, que eu super gostei. Falei: faz, depois a gente posta aqui, se uma hora você quiser vir. Então a forma com a qual eu estou andando pra frente é olhando tudo que tá acontecendo. A gente fez um contato com o Sérgio Peixoto, da Animax. Sei. O Sérgio achou muito legal o Peixoto é projeto. antigo pra caramba nisso, no meio, né? Tipo, Ele falou: Diogo, ele gostou do projeto e disse que vai tentar nos ajudar. Você entende o que significa isso? Eu não sabia quem era ele antes de eu começar o projeto, nem que ele poderia nos ajudar. A gente vai andando e vai vendo as coisas acontecer. Mas uma figura emblemática. Sim, né? Exato, exato. Desse meio De de, tudo. muito antes de ter, tipo, comunidades, redes sociais, coisas assim, o Peixoto era um dos nomes grandes pra caramba ele já nisso. tá- ele já tinha estava Animax, que era a introduzido. melhor Sim, né? revista. É. A única revista realmente boa que tinha, se bobear. Peraí. especializada. Fala pros outros. Chega um pouquinho mais perto pra eu falar aqui. Ah, tá. Mas deu pra ver o que eu falei? Fala Deu? de novo. Fala de novo, falar isso, cara. Não, que o Peixoto é importante, né? Muito antes de ter internet, rede social e tal, ele tinha a Animax, que era a revista principal, especializada, a única realmente boa, realmente E informativa. eles tiravam leite de pedra, né? Porque caçar informação naquela época... não tinha. Então Eu você vê que conheci ele vários sabe. animes impensáveis na época, porque a maioria ficava... Censura, né? Olha- E a maioria ficava chutando aquele cachorro morto de falar de Cavaleiro do Zodíaco, Yu Hakusho, Dragon Ball, Eles que eram os... mostravam até coisas novas. e né? eles Verdade. mostravam os animes que eu nem fazia ideia que existiam na época, tipo, sei lá, Slayers, Pet Labor,
que nem sonhava em O passar, trabalho dele né? estava à frente do tempo, Sim. né, no fim Muito, das contas. muito. Pera aí, Pazoto, faz o virgulinha sonora pra nós Virgulinha ali. sonora, Pazoto. Eu ainda tô tentando me acostumar com essas batucadas. Eles Não, trocaram os efeitos. Como que foi pra você a abordagem pra, tipo, imagino que no começo você mesmo ia atrás das pessoas, tipo, pra trabalhar com vocês, e depois o pessoal começou a ir atrás de você, né, tipo, Um a um. como que foi, tipo, cada um... Primeiro, vamos aproveitar quem tá aqui, né, tipo, Alisson, você falou que você foi um dos primeiros, né, tipo, como que foi? Na verdade, o Diogo, né, ele entrou em contato com a escola, uma escola de mangá, era a Japan 7, da qual eu ainda estou trabalhando, né, como professor. Aí entrou em contato com o Fábio Shin, que atualmente é meu chefe, é um grande amigo também, que me mostrou caminhos de como se tornar um desenhista e tal. Aí o Diogo entrou em contato com ele, aí o Fábio Shin, ele veio falar comigo, ó, tem o Diogo, né, um roteirista, ele está querendo fazer um projeto, uma história, um mangá de cavaleiros. Aí ele pensou em outras pessoas que fazem um quadrinho, né? Ele conhece bastante gente, inclusive. Aí ele me indicou, né? Aí o Diogo, a gente começou a conversar de como poderia prosseguir com esse projeto, né? E até hoje eu tô com ele. Quanto tempo já faz? Ah, foi uns 3 anos ou 2 anos? É, uns 2 e pouco, mas não Acho deu que foi 3 uns ainda 3, não. né? Será que já deu? Eu tenho É que 2020 deixa muito... Janeiro é uma época terrível, né? Você nunca mais sabe quando é o tempo de nada. Então, quando ele entrou em contato, aí beleza. Eu tava começando, na verdade, a entender como construir uma história, como fazia quadros por quadros, né? Você estava estudando na época ainda. Sim, não, né, na verdade. trabalhando. Eu tava trabalhando com professor. Na verdade, eu era só professor. Ainda não tinha planos pra começar quadrinhos, porque eu sou muito, digamos assim, lerdo pra criar ideias. Não, toda hora que eu tenho uma ideia, eu demoro semanas só pra construir uma só. Entende? Então eu sou muito lerdo. Aí o Diogo, eu lembro de uma vez, que ele me mostrou um esboço da história do Caio, né? Do Miro, lembra? Sim. Que eu tinha que fazer. E tinha já tá tudo planejado assim. Aí eu tive uma ideia, né? Pelo menos um esboço do que o Caio tinha feito. Aí eu comecei a aprender mais. Eu absorvi mais aquilo dele, né? E aí comecei a gostar bastante. Já gostava antes. Mas aí eu comecei a adotar como se fosse realmente uma profissão futuramente, né? E, claro, quero trazer pro Brasil inteiro. Já como um mercado, um objetivo já imposto já. Entende? Mas foi mais ou menos isso. Quando eu comecei, que eu tinha só a ideia. E junto da ideia, a certeza de que, como eu falei, uma ideia pode acontecer. Então eu fui atrás de um por um. Olha, porque eu penso o seguinte, tem bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que só eu sonhe com isso. Essa é a minha certeza. Verdade. Então, assim, se eu já fui atrás de 100 e ninguém topou, não tô falando bonito porque eu tô aqui, não. Eu penso isso. Então, o 100º vai ter, tem que ter alguém, não é possível. Porque todas as ideias, as pessoas apoiam. Você vê pela rádio, vocês estão aqui em grupos. Não tem sozinho. Qualquer coisa, até coisas absurdas, sempre tem alguém junto. Eu falei, eu vou encontrar. Eu vou achar. Vamos Então eu procurei. completar 4 aninhos. É verdade. Olha só, parabéns. É verdade. Sobreviventes. Vai ser essa parte mais difícil. Mas como eu já conheci o meu roteiro de Cavaleiros, que modéstia à parte, é muito bacana, eu falei, quando isso virar mangá, vai ficar mais fácil. Então hoje, eu ainda converso com cada um que chega no direct, eu mando a lista de desenhistas para eles seguirem, mando a estrutura do projeto. E eu digo o seguinte, a nossa intenção é homenagear o Masami Kurumada, porque independente dos furos de Cavaleiros, ele fez parte da nossa infância. Sim, O Kurumada. sim, pô. Foi ele que... As portas pro Brasil foram escancaradas por conta de Cavaleiros. Eu fico muito triste com uma pessoa que consegue assistir Cavaleiros do Zodíaco e só ver as coisas ruins. Nossa, eu falo, cara, não, você tá vendo não tem muito sentido, errado tá isso, muito mano. errado. Você Como deve assim? ser uma Tanta pessoa coisa muito bonita pra amarga, gente, tá é ligado? verdade. Tipo, Faz sucesso no mundo. Quer dizer, não é... Tem muita coisa além ali. E eu entendo como artista o seguinte... A melhor forma de você homenagear um artista é mostrando que você ama o trabalho dele, claro. né? Olha, eu te adoro, mas seu trabalho é tão ruim. Fica uma coisa absurda. Então eu É criei até melhor no isso. contrário. Fala, não gosto de você, mas seu trabalho é Claro, bom. E, cara, eu fico mais feliz. Pô, né? Isso é ético, tá reconhecendo. Então, a gente quer muito homenageá-lo fazendo histórias dele mesmo. Porque tudo que eu construo cabe na série oficial. Eu uso os ganchos narrativos. Vou dar um exemplo que quem tá assistindo conhece muito. Vamos falar do mangá. Afrodite matou o mestre do Shun. Como foi essa luta? Nunca apareceu. Eu tenho essa Só luta falou feita. que rolou, né? Exatamente. Orfeu, tá aqui o Thiago tá desenhando o Gaiden do Orfeu. Orfeu dizem ser um cavaleiro que viveu há 13 anos atrás com a Eurídice no santuário e ele era
dito Tão forte tão quanto os forte Cavaleiros quanto de os Ouro. Cavaleiros de Ouro. E aí? Eu tenho esse roteiro. Foi uma das histórias que eu mais gostei. O Thiago tá fazendo. Então, se a gente tivesse com o Kurumada na mesa hoje e ele pegasse esse trabalho e olhasse, ele, não, realmente, isso aqui se encaixa. É dele, não é nosso. A gente tá fazendo porque a gente ama e quer ver pronto. Mas aquilo é pra ele. Então, tudo que eu construí de roteiro é feito dentro dos ganchos narrativos da série, porque uma empresa, como a gente falou aqui, sempre é uma empresa. Sim, Por que eles fizeram o Soft Gold? Pra vender boneco e atingir o objetivo. Sim, claro. Ponto. Se eles pegarem esse trabalho e entenderem que aquilo pode estender o mercado ou manter aquecido nós, fãs mais antigos, eles podem falar, vamos fazer. Eu não tô sonhando em vão. Tem gente que já me chamou de inocente, outros já deram risada, alguns já falaram que eu tô viajando. Tudo bem. É o que eu disse, essas mesmas pessoas que fizeram coisas inovadoras ouviram a mesma coisa. Muito obrigado, então, se eu tô ouvindo de pessoas que não acreditam em mim. Não tem problema pra mim. O que é que você sente quando você ouve que a galera tá falando que você tá viajando? Nada. Nada? Não, quando essas pessoas Mas falam, você eu não olho usa- quem é o cara, entendeu? Ele tá falando de forma técnica, como o Thiago já me chamou atenção pra tal coisa? Não. Então, tipo, eu já tô calejado, eu tenho 35 anos, eu não vou mais sofrer por A essa besteira, altura do entendeu? campeonato, né? É. Vi um... Mas você presta entendeu? atenção naqueles que, assim, criticam, mas tem embasamento, Sim, né? sim. Isso cara, com certeza. Foi uma assim que eu crítica aperfeiçoei as construtiva é coisas. completamente diferente Não, do cara vir e falar, nossa, mas que tá falando merda. como- Crítica construtiva Cara, é você tá melhor falando do que como um se fosse uma elogio. coisa simples, mas não é tão simples. não. Sim, Tem sim, gente não, de é saber 35 que não separar. entendeu Sim, isso sim, ainda. Sim, isso é verdade. Sim, não, claro. Pior que A maioria, na verdade. Se for ver. A maioria não entendeu. Entra naquilo que eu tô falando. Às vezes o cara verdade. quer fazer uma coisa, mas ele acha impossível e não faz. Gente, voar era impossível até Ele alguns nem anos. tenta. Exato, ele não sabe como fazer. Só que isso é mundial, não é uma crítica nossa do Brasil, nada disso. As pessoas são assim. E entre esses, sempre há alguém que sonha e puxa os outros. Então, quando foi ganhando corpo, porque os desenhistas, Thiago, Alisson e todos os outros, eles deram forma ao meu sonho, que até então estava só na minha cabeça, era uma ideia. Eles desenharam e isso virou nosso. Os seguidores que vêm por conta desse trabalho, eu tenho conversado com pessoas, eu sempre tive... As 4 paixões minhas são Cavaleiros. Eu gosto muito de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, no sentido de eu fazer pra mim, mas ajudar os outros também. Eu gosto muito de moda masculina, que eu trabalhei uma época com roupa masculina, comprava umas coisas bem legais. Eu já ia perguntar das camisetas. Não, essa aqui, esse desenho foi o Saulo que fez. Aham. É a armadura de ouro de aço do Miro do Escorpião, feita pela Fundação Kido. É num universo onde os cavaleiros perderam a sua armadura e a Fundação Kido fez uma armadura pra eles de aço e agora eles têm que lutar sem o cosmos, usando só a força física. Como é que um cavaleiro de ouro vai lidar com isso? É uma ideia genial que ele Interessante, sim, teve. muito bom. Eu adorei. Então eu Parece muito violão de Tokusatsu, né? Nossa, aquele sim, sim, máscara muito da Aya lá, eu esqueci o nome dele. Gundam Wing de ouro. É, né? Parece tipo, meio garo. É. Pode crer. E você vê, essa ideia era do Saulo. E é dele ainda. Mas ele não tinha como... Pra onde mandar isso? Então o projeto abriu as portas para as pessoas sonharem também. Tô muito satisfeito. Uma coisa que eu quero e vou fazer eu quero trabalhar com desenvolvimento pessoal, porque o que salva a vida de uma pessoa, às vezes, é só um conselho. Tem uma frase absurda que eu não sei de onde veio, que é: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Gente, as guerras começam e terminam por causa de conselho. Como assim? De onde saiu isso? Eu não entendo isso, eu não sei de onde saiu isso. muito Deve ser de simples, alguém a que pessoa não não gostasse. entende. Então, na minha vida, eu passei muitos apertos, inclusive nessa fase do projeto, que muitas pessoas viraram as costas e tudo mais. Eu vou te contar uma aqui já que vocês vão... E aí, por diversas vezes, o que eu precisei foi de alguém que me aconselhasse. Esse pessoal que segue Cavaleiros, a gente só tem em comum o gosto de Cavaleiros. Mas um é músico, o outro é pedreiro, um trabalha na padaria e um tá estudando. Quem é Mas- pedreiro? Não, deve ter alguém. Foi um exemplo. Deve ter alguém. Entre os 2000 Deixa eu anos. só interromper um pouquinho o assunto. Tem um comentário aqui, Vamos lá. que é de uma pessoa que me segue nas redes sociais, chama-se Saragóis. Saragóis veio e falou o seguinte: vim só pra ver o Zambarda se retratar sobre Naruto, que eu falei, Naruto é uma porcaria. Continuo achando Naruto uma porcaria, Qual é, cara? Saragóis. Você está Feliz pra demitido. você. Você está demitido. Não, eu sou dono desse negócio. Mas lê o comentário maior, Pedro. Ela fez o comentário maior depois. Deixa eu ver aqui. Qual o comentário maior? Eu pego aqui, ela... Ele só queria falar que mal essas do coisas, olha só, Narutinho. ó, manda Eu só aqui, queria ó. falar mesmo. Você não sabe ela que o falou aqui, ó, Naruto passou, cara. Ela falou aí, verdade. Na vida ele pode ser um Pobre pouco Naruto. duro às vezes. Ó, Eu um pouco duro? Ó, Não, a imagina. Sara Góes falou aqui, eu vi ó. quando eu Ó, era vou- criança, participava de concursos de desenho de cavaleiros numa rádio de Fortaleza. que Como nunca ganhava, ia aprimorando meu desenho, devorando
Revistas Heróis, já que não havia internet. Grande herói. Um dia eu descobri que minha mãe nunca enviou meus desenhos, nenhum desenho. Porra, mãe da Sara! Depois da escola acabei cursando artes plásticas, mas não confio na minha mãe até hoje. Shiryu me adota. Tá correta na desconfiança e a produção tem que fazer uma vírgula sonora, que essa história é maravilhosa. Muito bom. Isso que é cômico pra nós, mostra Sim, que... né, na cara? real, é uma merda. Sim, eu tô indo, mas é isso. Sabe o que é o pior? O pior é que esse tipo de coisa... Isso, na verdade, gente, a gente tá dando risada porque já passou, a gente tá dando risada claro, passado. agora pode. Mas naquela esse época era negócio- preconceito com Esse é o tipo de galera. coisa que um pai ou uma mãe faz pra ensinar, não vou fazer. Imagina, se a criança manda isso e não coloca Se o você desenho tem dela, vai filhos ficar pequenos, triste. pelo amor de exato. Deus, deixa o seu filho assistir exato. desenho, Ela quis deixa ele curtir as proteger coisas. Ela quis poder, mas esse negócio, às vezes era melhor ela ter mandado e não terem chamado do que a mãe nunca nem ter tentado mandar o desenho, né, cara? Você sabe que tem nesse caminho, eu vi algumas reportagens que no começo de Cavaleiros, o Kurumada pediu aos fãs, né, você vê o que é então a importância da cultura nacional lá, que é quadrinhos, que enviassem pra ele o que seria a armadura dos Cavaleiros. Então a do Shaka, a da China, do Camus, várias outras. Mas Parece que desenhasse pra ele ver. Aí ele criou baseado naqueles desenhos. Eu tenho até as imagens desses Eu protótipos já vi, lá. é muito legal. É legal. Pode ser até que não seja tão profissional, mas é legal Mas porque é legal você você ver de onde fã da veio, né? origem. Exato. O fã colaborando. E, em outras palavras, os fãs também são pessoas Sim. de talento. O Kurumada, Falando quando nisso, adolescente, peraí. ele era fã de Ô, alguém. Pazoto, bota as imagens pra rolar na live enquanto a gente tá falando aqui, é verdade. Já tava até quase esquecendo. Então, Já botei. quer Segue aí. dizer, quando eu digo que estou sonhando com uma coisa que pode acontecer, eu tenho precisão e exatidão no que eu tô falando. Como vai acontecer é outra coisa. Eu não Detalhes. sabia quem era o Thiago, eu não sabia quem era o Alisson. Eu entrei em contato com o Fábio Shin, que foi muito gentil e indicou o Alisson. Eu tava no Instagram e conheci o Thiago. A gente não sabe no meio do caminho quem é que hora que o Wiki vai chegar pra te ajudar, né? Mas você sabe que ele vai vir em alguma hora. Então, é nesse sentido que a gente tá sonhando. A vontade de homenagear o Kurumada, porque de fato ele mexeu muito com a minha vida e com a vida de todo mundo, tá envolvida com isso. E além disso, criar uma cultura nacional. Por exemplo, aqui você já ouviu falar no Tosa Matsuri? Sei, claro. Takeda, que deve estar assistindo a gente agora, um abraço pra ele. Ele começou esse evento gratuitamente, porque ele é japonês, mora aqui. O primeiro deu 3 mil pessoas. Agora já tá dando 30 mil. Sim, cara. Quer dizer, sim. você tem que bastante começar. A gente pode fazer uma feira onde nós vamos reunir pessoas. O Cavaleiros é só a base. Eu tenho projetos relacionados ao Tokusatsu, histórias do como seria a continuação dos Flashman. E quantos Aliás, fãs lindos brasileiros não desenhos têm? estão na tela agora. Sim, tá rolando aqui. Legal. A galera já comenta. Tá coisa linda, cara. Quantos fãs brasileiros não têm? Eu já tô conhecendo alguns pelo Instagram, como eu tô dizendo. Então, eu tenho esse sonho de, enquanto homenageamos, inclusive a feira pode se chamar Masami Kurumada, qualquer coisa desse tipo que possa validar essa homenagem. Eu tenho esse sonho que é reunir esses outros artistas e ver os trabalhos deles sendo trocados uns com os outros, mostrados nas editoras. Eu tenho o esposo da Gi, que é uma das desenhistas do projeto, ele trabalha pra Marvel. Quer dizer, eu não tô falando uma coisa absurda. Por que o Alisson não pode trabalhar pra Shueisha, pra Kita Shonen? Eu sei o que eu tô falando. E, infelizmente, algumas pessoas que deviam ajudar, eu vi que deram as costas. E teve um cara que eu conheci, ele falou pra mim assim, Diogo, olha essa história. Como é que tá o teu projeto? Eu conheci ele num restaurante, ele era diretor de televisão. E eu falei, tá acontecendo assim, assado, os desenhistas estão com o protótipo já. E a pessoa que ficou de me receber não tá me dando retorno. Ele falou assim, mas eu conheço o presidente da Toei Animation. Eu fiquei dessa cor aqui, ó. Eu fiquei dessa cor aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, faz o seguinte, pega esses modelos, quando vocês estavam quase terminando ainda, não tinha terminado. O Thiago não tava com a gente. Traz esses modelos, a gente apresenta pra ele. Quer dizer, ele não... Talvez lá... Eu lembro. Lembra? Ele pode dar uma direção, alguma coisa, o presidente da Toei pode dizer, né? E... uma ou 2 semanas antes de ficar pronto os protótipos, esse cara morreu. Ô, louco, cara. De cirrose. Nossa. Puta, mano. Você não sabe, Eu né? não sabia disso. Morreu de cirrose. Caralho. Caramba. Quer dizer, agora eu vou falar um português bem claro. Depois, até porque não tem porque esconder nada, a gente tá realmente sonhando com vontade. Depois que eu comecei a ver uma coisa ou outra, como ele já é um senhor, eu pensei, será que ele não confundiu? Porque não é possível. Ele disse que conhece por conta dos trabalhos que ele já fez. Mas, independente disso, na hora que ele falou,
Ele falou, traz, a gente apresenta pra ele. Pra mim foi tido como verdade. Você imagina, há 2 semanas de eu mostrar pra ele, o cara falece. Voltei pra Estaca Zero. O Thiago não tava, eu falei com eles, gente, aconteceu isso. Vocês querem continuar comigo? Né? Porque todo mundo abraçou e continuou. Lógico, né? Entendeu? Todo mundo ficou junto. Então, vencer hoje é uma questão de honra já. Nós vamos criar um espaço onde os fãs brasileiros possam expor seus trabalhos dentro dessa natureza de Doshinji também. Tem um cara que é fã o Thiago gosta do Yu Hakusho, eu quero fazer uma história do Kurama quando era criança, ou a versão... Tudo bem, vamos fazer. Vamos mostrar os talentos. Mas essa história que você tá contando, assim, eu vejo muitos paralelos até com o que eu passei, assim, na minha carreira fazendo site de games e entretenimento e cuidando um pouco disso. Já recebi proposta de gente que veio com promessa. Cara, você vai ter programa na TV aberta. E já tá tudo certo, né? E não era conversa. Não é que tá tudo certo. Não era conversa assim, era o projeto da outra pessoa também. Cada um traz uma Ela parte. ela queria me puxar porque eu já faço conteúdo e já tá tudo online lá, dá pra usar, entendeu? E, cara, a gente não consegue prever, infelizmente. É isso que acontece. Tipo, depende também. Os plot twists que a vida dá. Os plot twists que a vida dá também tem um pouco de como as coisas se compõem. Infelizmente, assim, os caras que são realmente poderosos, eu não tô falando do dono da Toei, tô falando de um jeito geral, assim. Eles seguiam muito nas métricas, no que é mais fácil, no que tá dando certo. Que vai dar mais dinheiro que pode, ou às vai vezes, gastar ser uma menos. Não, que às vezes pode ser uma baita de uma furada. O cara acha que tá gastando menos e aí dá um problema ali na frente que ele fale. Sim, total. Uma coisa que eu fiquei muito atento é o seguinte. Teve uma emissora de televisão que produziu uma novela, uma época que era muito ruim, tinha efeitos especiais ruins. E... Eu sei qual é. Essa. Eu tô falando porque é uma questão de, tipo, nós não estamos contando, mas você vai entender. Aí meu professor perguntou na aula, gente, essa novela é boa? Todo mundo falou que não. Ele falou assim, mas tem mais de 600 capítulos. Será que ela é ruim? O que acontece é o seguinte, para aquela emissora, no horário, foi de 3 pontos pra 10, por exemplo. Então, é muito boa para aquele horário. Tem defeitos? Tem defeitos como eu tô com rasgo na calça, você na camiseta, essas coisas todas. Ela é tosca. Ela é tosca. Já Mas ela foi também tem efeito melhor... especial ruim e a gente adora. Mas ela foi melhor do que aquilo que tinha. Então, veja bem. Uma empresa, ela não pode se dar o luxo de errar mais. Porque ela tem custo e não sei o quê. Os fãs, eles podem errar. Sim, Porque a gente não gasta nada. Nós estamos gastando o quê? O nosso talento, caneta, tinta, tudo bem, mas não é uma coisa absurda. Então, se nessa direção a gente fizer e acertar, no meu entendimento, é impossível que quem tá lá na frente... Pô, esses caras já acertaram. Peraí, isso aqui é bom. Né? Quer dizer, você vê aí a Netflix, que é super... que é grande, que é outra coisa. Tem uma coisa também, assim, pegando o exemplo da novela que você falou. Ela dava certo, evidente que dava certo. Tem várias coisas que dão certo, que são grandes... Assim, você pode até ter divergências sobre o que você acha, mas pode ser grandes porcarias, vai. Ou não tá no padrão. Ok, o que eu acho que não a tá gente... Padrão, cumpriu o legal. que tinha que fazer. Era aumentar a audiência. Não, era aumentar a audiência, mas o lance é o seguinte, se a gente ficar só pensando... É óbvio, claro, ninguém aqui é ingênuo, todo mundo adoraria que, sei lá, essa live tivesse 1 milhão de pessoas assistindo. Não, a gente não tem uma audiência gigantesca, mas a gente fala direito pro nosso público. Eu acho que quando você faz as coisas... só pela tecnicalidade, é óbvio, tô com o Caio aqui há 2 anos. Claro. Eu já tô no ritmo no automático, assim, falo, cara, tem isso aqui, vamos nessa, tá seguro nisso, vambora. Mas se não tiver uma certa paixão envolvida, eu acho que a Você coisa não fica um pouco faz, meio cara. sem tempero. Claro. Falar Entendeu? nisso... Porque, tipo, gosto. eu gosto de fazer esse negócio aqui. Falar toda nisso, semana. nós temos só 5 minutinhos, gente. Já estamos Infelizmente. aqui chegando no Que final. pena. Quem Felizmente. falou menos agora? Ou então Ó, vamos fechando. Então, pô, antes de tudo, por favor, façam um jabá de vocês. Cada um fala onde as pessoas podem achar as coisas de vocês. Mandem aí. Depois a gente vai colocar na descrição de tudo, mas falem um geralzão aí. Gente, quem estiver assistindo, inclusive, eu quero só chamar atenção pra uma coisa. Você mostrou aí um cara que falou, eu queria muito fazer, né? E você vê, existem essas pessoas que eu estou falando. Sim. Elas existem, elas são reais. Elas só não sabem começar. Mas, quando alguém começa, eles entendem que se eles pagarem a passagem, eles entram no ônibus e vão junto. O cara não dirige ônibus, mas ele pega aquele ônibus. Então é isso que está acontecendo agora no 106 Vídeo episódios Frank, ocultos. né? Hã? Vídeo Frank. Exatamente, que é uma surpresa que a gente tá preparando aí pro nosso projeto. A gente pode voltar um dia se vocês quiserem falar com certeza. Então quem tá com a gente aqui, quiser seguir o Instagram e dar qualquer tipo de colaboração pro projeto, é sanseia.episódio-oculto. Então são 2 O junto. E o site é www.sanseaepisodioculto.com. O pessoal começou a pedir,
eu sempre quis fazer, etc. Nós vamos fazer um curso aqui em São Paulo, um Ele curso de explicou mangá. por que é episódio oculto? Por que é episódio De certa forma, assim, porque eu estou contando aquilo porque que não tá foi contando contado as na coisas série. que não apareceu, mas que estavam lá, né? As brechas. Exato. Então, quem tá assistindo a gente, se quiser também saber do curso que vai ser ministrado pelo Alisson, me chama no direct. A gente vai depois conversar, bater um papo. Legal. Vou ter muito prazer em receber outras pessoas que sonham também. Vocês não vão se arrepender. Só para me encerrar, eu tinha dito para vocês que eu gosto muito de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. E como eu sofri muito por não ter um conselho em um momento em que eu precisava e fui salvo por ter um conselho, eu tenho como meta de vida também fazer algum trabalho que seja de desenvolvimento pessoal. E eu vou linkar isso com o projeto Santos Episódios Ocultos. Então são 2 sonhos que eu já estou realizando e que estou fazendo para realizar o sonho dos outros. É assim que eu acredito que o mundo continua girando. Show de bola, muito bem. Vocês, pessoas, por favor, peraí, falei. Thiago já tinha falado outra vez, mas fala aí, o pessoal pode continuar te seguindo, né? É sempre bom. Tipo, Então, eu sou o Thiago. Bom, meu trabalho vocês podem achar também no Instagram, Thiago com TH, Halleck. É difícil de escrever, então vai estar lá na descrição. Que meu trabalho principal é com tatuagem, né? Mas eu faço muita coisa ligada à cultura pop e tudo mais. E eu também tô sempre atualizando lá conforme as coisas do projeto eu vou fazendo, eu vou jogando lá sempre alguma coisa. E é isso. Tô desenhando a história paralela do Orfeu de Lira. Acho legal, né, a gente falar isso. Quais são as histórias que a gente tá produzindo. Sim, pode fazer. E sei lá, é isso, gente. Alisson. Sou eu, Manda aí, né? Alisson. Quem quiser seguir eu no meu Instagram é alimo0. É o único nome que eu consegui achar. Eu só queria colocar Ali só, porque Com era 2 L's, fácil. só letra para o pessoal entender. Tem 2 L's, Y e tem um 0 no final, tá? Eu tô começando a fazer quadrinhos, como eu disse, né? E também queria dar um detalhe. Quando o Diogo, ele... Tá aparecendo? Tirar foto. Boa. Não, espera o tempo. Beleza. Quando ele começou a falar de Cavaleiros, ele perguntou pra mim se eu conhecia Cavaleiros. Eu falei que não. Eu não conhecia nada. Eita. Aí eu comecei a conhecer por causa dele, né? Então, por causa disso, eu acho que vai dar um grande gancho, né? Eu posso dar um beijo pra pessoas antes? Manda, por favor. Eu quero dar um beijo pra minha mãe. Tem que dar beijo pra minha mãe, né? Tem, importante. Para umas pessoas que falaram que é pra mim vir hoje. Eu não sei se eu ia vir hoje, não sei se eu ia conseguir vir hoje, mas eu O consegui Gabriel vir. Pereira falou pra você mandar salve pra ele, hein? Ia mandar pra ele Aí. agora. Né? Gabriel, Vilanella, uma pessoa incrível também. Murilo, essas pessoas que falaram pra mim vir aqui. Miguel, que é da Japson 7 também. Então, um beijo pra todo mundo. Um grande abraço. Abraço. Tá aí, obrigado por terem ouvido a gente. Então valeu, gente. Brigadão, todo mundo Um que beijo pra acompanhou. Sara Góes, que falou que a mãe dela é terrível. Um abraço pro Raul Lima, que disse viva lá a revolução. Revolução, caramba, o programa é meu. Vocês Então chegue no assaltaram. horário, Pedro, chegue no horário. Gente, eu quero ver ele aguentar minha agenda. gente, brigadão, valeu todo mundo. Obrigado, Caio. Diogo, Thiago, Alisson, todo mundo. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Valeu. Tem tchauzinhos ali na câmera, gente. Tchau.